Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um Flash Liberal. Aquele momento da semana que nós recapitulamos o top 10 dos artigos mais acessados e mais curtidos diretamente na nossa página oficial, nosso site, o site do Instituto Liberal. Nós já vamos começar desde já uma semana forte, uma semana quente, com muitos artigos bons, muitos artigos que pegam questões exatamente do momento, questões que estão no foco das discussões do debate público. Começando já pelo 10º lugar com um artigo do nosso diretor executivo, Bernardo Santoro, o mito do monopólio natural caindo novamente. É aquela velha teoria de que dentro das questões que envolveriam as falhas de mercado e exigiriam as intervenções governamentais, estariam certos setores em que a concorrência se torna inviável, basicamente inviável, pelas circunstâncias logísticas e econômicas que envolvem a existência de uma concorrência, então haveria um monopólio natural naqueles setores. E o Bernardo Santoro começa demonstrando que vários setores que se acreditava serem monopólios naturais, ser objeto da existência desses monopólios naturais, acabaram não sendo mais, isso foi derrubado. Ele dá como exemplo a TV a cabo e a telefonia. E o que o Bernardo se aventura em dizer é que novas tecnologias que vão sendo desenvolvidas tendem a trazer essa mesma perspectiva de acabar com essa ideia do monopólio natural também em setores onde isso ainda não é tão claramente vislumbrado. E ele faz menção aí à distribuição de energia e à água encanada, né? Ele acredita que na água e na energia, novas tecnologias abrem possibilidades para se acabar também com essa ideia do monopólio natural nesses setores. Ele também defende a ideia, muito liberal, de que muitos desses supostos monopólios naturais, na realidade, são criados artificialmente pelas próprias intervenções do Estado. Então esse é o nosso 10º lugar, uma reflexão sobre uma questão teórica do liberalismo, a partir de um debate que surge na ciência, no desenvolvimento tecnológico, que vem a partir, em grande medida, do empreendedorismo, né? E vai trazendo novas possibilidades para o mercado que vão desmontando os mitos dos defensores da presença constante do governo. Em 9º lugar, saúde pública versus saúde privada. Um artigo do nosso arquiteto, escritor e artista plástico João César de Mello, mais uma vez ele, e ele traz alguns exemplos, alguns modelos de aplicação da saúde pública, como ela é prestada, como ela é tratada em diferentes países. Ele traz o modelo canadense, o modelo alemão, o modelo brasileiro, conta casos pessoais, dá exemplos, para demonstrar que a perfeição não se encontra em lugar nenhum. Sempre haverá margem para imperfeições, sobretudo nesse setor da saúde. Mas que também aí a presença da iniciativa privada envolvida nas práticas da saúde é salutar, é positiva. Esse é o ponto de vista que o nosso João César de Mello vem defendendo. Trazendo as discussões para uma questão que atiçou os meios parlamentares brasileiros durante a semana, em 8º lugar, um artigo de minha autoria. A questão venezuelana. De que lado a questão Venezuela, perdão. O artigo é meu e eu me enganei no título. A questão Venezuela. De que lado está o governo brasileiro? É uma pergunta basicamente retórica, porque a realidade demonstra que o nosso governo é parceiro, é aliado das autoridades bolivarianas da Venezuela, assim como de todos esses populistas socialistas do Foro de São Paulo que vem tomando o poder e mantendo o poder nos países da América Latina. A gente ainda vai voltar a isso no primeiro lugar da nossa lista de hoje. Sendo que essa semana o Brasil recebeu a visita de 2 esposas de presos políticos do regime de Maduro. A Lilian Tintori, a esposa do Leopoldo Lopes, o líder que foi preso já há praticamente um ano, e Midzi Capriles, a esposa do prefeito de Caracas, Antônio Ledesma, também detido pelo governo Maduro. E elas vieram clamar para que a presidente Dilma as recebesse e vieram em audiências públicas defender, ao ponto de vista da oposição massacrada, da repressão dolorosa que se sofre nas ruas por parte do governo de feições ditatoriais da Venezuela.
Em contrapartida, os senhores Lindbergh Farias, do PT, e Ivan Valente, do PSOL, receberam Tarek William Saab, porta-voz do governo Maduro. Deram todo o destaque a ele, figuras governistas deram todo o destaque a ele, né? O que prova de que lado o governo está. O meu artigo fez um apelo para que a presidente Dilma recebesse as esposas, essas mulheres sofridas que veem seus maridos na cadeia por defender a liberdade e a democracia representativa em seus países, as estruturas da democracia representativa e do Estado de Direito em seus países. O que a gente vê é que a Dilma não as recebeu. E aí o Renan Calheiros tentou contemporizar, dizendo, parece que não foi possível. Até Renan Calheiros pediu que Dilma as recebesse. Mas esse não foi possível é muita falta de vergonha na cara. A verdade é essa. Em sétimo lugar, por que o Marco Civil da internet atrapalha os consumidores? Um artigo do nosso colaborador Luan Sperandio. Um artigo dele também esteve aqui no último Flash Liberal e ele nos pediu, no último ou no penúltimo, se eu não estou enganado, e ele nos pediu que nós retificássemos o nome, que eu tinha falado Sperandio, é Sperandio. Eu espero que agora esteja totalmente correto, né? Espero não estar cometendo erros dessa vez. O artigo do Sperandio, ele fala sobre a neutralidade da rede como uma das determinações do Marco Civil da Internet, como algo que proibiu a oferta de produtos em pacotes diferenciados, de planos diferenciados por parte das empresas que lidam com a questão da internet, de acordo com necessidades personalizadas. Ou seja, é uma questão de interferência do Estado a partir desse marco nas possibilidades amplas que o mercado abriria sem a presença dessa interferência. Esse é um ponto que, de um ponto de vista liberal, o Sperandio cita a visão hayekiana da ordem espontânea, do ponto de vista liberal, traz um problema, um comprometimento das relações e das possibilidades de criatividade no mercado por conta dessa lei. E ele cita o caso de uma empresa que ofereceu um serviço com o WhatsApp, que isso foi brecado por essa determinação do Marco Civil. Então, o mote do artigo do Sperandio é esse. Em sexto lugar, o professor Ivan Dalsas traz o seu artigo Marxismo e Natureza Humana. Ele traz um exemplo de um antropólogo, Jared Diamond, que conviveu com os nativos da Papua Nova Guiné, com tribos de aborígenes, em que a propriedade privada, tal como nós, a sociedade liberal, a sociedade com Estado, com propriedade, tal como nós a conhecemos, como nós a vivenciamos, tomando cuidado sempre de deixar claro, como o Flávio Morgenstern, outro dos nossos colaboradores, gosta de dizer, que essa expressão classe, ela está muito ligada à terminologia marxista, né? A gente poderia falar da renda das pessoas, de diferentes rendas, né? Porque essa questão de classe fica muito engessada nessa visão marxista. Mas o que o Ivan Dalsas traz é que dentro dessas sociedades aborígenes, essa é a observação do antropólogo, também existe muita violência, talvez até mais do que nas sociedades consideradas civilizadas, com a existência das instituições. Então, o que o Ivan está tentando defender é que a existência dessas instituições é a única formatação que nós conseguimos encontrar para nossas sociedades organizadas, em que as nossas más paixões, os nossos egoísmos inerentes, naturais na sociedade, no indivíduo, no ser humano, né, possam ser contidos, possam ser controlados dentro de uma ordem mais civilizada. Então, que a observação dessas sociedades tribais demonstra que não é olhando para elas que nós vamos encontrar, como diria, por exemplo, o mito do bom selvagem de Rousseau, que nós vamos encontrar o paraíso, o Éden perdido, né? É isso que o professor Ivan Dalsas fez no seu artigo. Em quinto lugar, novamente o nosso diretor Bernardo Santoro, com o seu artigo Empreendedorismo muda mais vidas que a educação. Em que ele mostra, dentro de uma realidade bastante hostil no Brasil a esse tipo de pensamento, ele mostra a importância da educação estar voltada para o mercado, para formar mão de obra, para qualificar empregadores que vão produzir para o país, né? A importância de um encontro novamente entre a educação e o empreendedorismo, né? E o negócio, e o business, né? É isso que o Bernardo Santoro traz no seu artigo, que está muito afastado do tipo de discurso que muitos dos integrantes das academias
hoje em dia no Brasil, sustentam, né? Preferindo muitas vezes fazer das suas aulas verdadeiras doutrinações ideológicas que afastam, que criam ojeriza, hostilidade por parte dos alunos ao mercado, né? Reproduzindo a hostilidade dos próprios professores. Em quarto lugar, o fim da era PT. Mais um artigo do Ivan Dalsas, o título já é impactante, em que ele basicamente discute, expressa o seu sentimento de que nós vivemos uma fase de fortíssima crise moral e institucional, uma fase de ruínas para o sistema erguido pelo PT e uma fase em que nós temos todas as ferramentas, todas as evidências à disposição para concluirmos que aquela aposta que muitos dos brasileiros fizeram em 2002, de que agora tudo estaria maravilhoso porque nós teríamos um trabalhador no poder. Onde que Lula é trabalhador, para começo de conversa, né? Onde? Mas essa perspectiva de que, novamente, a questão das classes, né? As classes populares e trabalhadoras se emanciparam e assumiram o controle do país. Agora o país vai para frente. Lê do engano. Isso nós estamos vendo hoje com a situação que está a nossa economia, que estão as nossas instituições. Nós vemos que toda essa aposta foi um lê do engano. E o professor Ivan Dalsas chama a atenção para que nós apostemos agora naquilo que é seguro. Capacidade e competência, né? Em terceiro lugar, o nosso Flávio Morgenstern, com o seu artigo As Panelas e a Elite Branca de Olhos Azuis. É um artigo que repercute o panelaço que aconteceu mais uma vez no programa eleitoral do PT, um grande panelaço estrondoso em diversas partes do país, de pessoas que simplesmente se recusaram a ouvir o que essa corja, né, tem a dizer. E o Flávio aproveita para criticar os discursos reducionistas por parte da esquerda, por parte dos agentes do governo, na imprensa, na mídia, os blogueiros sustentados pelas verbas estatais, pelas verbas públicas, em que ele demonstra que eles são apenas hipócritas, porque, por exemplo, o Havana Connection, que é uma sátira ao Manhattan Connection, um programa com Sakamoto, Jean Willis, só gente boa, né? Só gente maravilhosa, gente da esquerda mais jurássica, como diria o Roberto Campos, mais ranheta, né? Esse pessoal debochando da elite branca de olhos azuis que protesta, quando se nós olharmos para as contas bancárias desse pessoal, se nós olharmos para o tipo de ambiente que eles frequentam, se nós olharmos para o tipo de vida que eles levam do ponto de vista financeiro, a gente vai ver que é pura hipocrisia. Em segundo lugar, novamente João César de Mello com sim, socialismo tem cura. É isso aí, para quem acha que não tem solução, o João César de Mello demonstra que muitas vezes quando nós não, porque isso não aconteceu comigo, né, devo dizer, mas quando alguns dos socialistas amadurecem, observam, constatam a crueza e a realidade a que as suas crenças ingênuas e perigosas conduzem, eles voltam a si de uma maneira às vezes muito emblemática, dando colaborações importantes no combate a essas mesmas ilusões. Ele cita o caso do Fernando Gabeira e o caso do Ferreira Goulart, que deram uma verdadeira virada e hoje se opõem ao socialismo radical. Não viraram liberais ou conservadores, não aderiram a ideias de direita, continuam sendo de esquerda moderada, que seja, mas sabem o erro das ilusões que eles abraçaram na juventude. E em primeiríssimo lugar, do Jefferson Viana, novamente uma questão envolvendo a realidade latino-americana, eleições na Argentina, queda do kirchnerismo e a ascensão do liberalismo. Em que ele mostra um retrato da queda da popularidade do governo Kirchner, com a falência do socialismo que foi instalado lá, que na prática é um socialismo, o envolvimento, o suposto envolvimento no assassinato do promotor de justiça Alberto Nisman, né? E traz um alento, e é com esse alento que nós fechamos o nosso flash liberal de hoje, um alento de que há chances reais para o liberal Maurício Macri,
do Partido Proposta Republicana, que foi prefeito de Buenos Aires e também presidente do Boca Juniors, que é mais um alento de esperança nessa onda de resistência ao estatismo exacerbado, ao populismo bolivariano, ao socialismo bolivariano, que nós, tentando criar uma consciência liberal, tentamos desenvolver. Que essa resistência floresça, que essa resistência tenha ímpeto para eleger um liberal na Argentina e para fazer as mudanças que todos os países da América Latina tanto necessitam, em especial, como nós falamos daqui, o nosso Brasil. Foi esse o Flash Liberal de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão assistindo a esse vídeo no YouTube, a lista de artigos vai aparecendo ao longo da exposição e também estará abaixo do vídeo, desta tela. Se você está assistindo a esse vídeo no Facebook, na nossa fanpage, não deixe de dar o seu like. A relação dos artigos estará acima desse vídeo. Até semana que vem.